Existe um nome que atravessou gerações, ultrapassou fronteiras e entrou para a história de praticamente todas as artes marciais de grappling. Um homem tão dominante que seu sobrenome deixou de identificar apenas uma pessoa e passou a identificar um golpe utilizado diariamente em academias de judô, jiu-jitsu, MMA e submission. Mas será que Masahiko Kimura realmente foi o judoca mais forte de todos os tempos? Ou essa fama foi construída apenas por causa da histórica luta contra Hélio Gracie? Hoje você vai conhecer a verdadeira história de um atleta que transformou o treinamento, redefiniu o conceito de força técnica e estabeleceu um padrão de excelência que continua sendo praticamente impossível de igualar. Seja bem-vindo ao mundo marcial, Combat Evolution. Masahiko Kimura nasceu em 10 de setembro de 1917, na província de Kumamoto, Japão. Desde muito jovem demonstrou uma dedicação incomum ao judô. Com apenas 9 anos iniciou os treinamentos. Aos 13 já derrotava adversários adultos e chamava atenção pelo talento fora do comum. Poucos anos depois ingressou em uma das instituições mais respeitadas do judô japonês, onde aperfeiçoou sua técnica sob orientação de grandes mestres. Na década de 1930, o judô vivia uma fase extremamente competitiva no Japão. Os melhores atletas do país disputavam torneios de altíssimo nível, e era nesse ambiente que Kimura começou a construir sua reputação. Aos 20 anos, conquistou o All Japan Openweight Championship, o campeonato absoluto mais prestigiado do país. Competindo sem divisão de peso, enfrentava atletas muito mais pesados e ainda assim encontrava maneiras de vencer. Nos anos seguintes estabeleceu uma impressionante sequência de vitórias, permanecendo praticamente invicto por cerca de 13 anos nas principais competições. Esse feito continua sendo um dos maiores da história do judô. Se existe uma palavra que define Masahiko Kimura, essa palavra é disciplina. Sua rotina de treinamento tornou-se lendária, e ainda hoje, é utilizada como exemplo de dedicação extrema dentro das artes marciais. Durante os períodos mais intensos de preparação, treinava até 9 horas por dia. O volume de exercícios impressiona até os padrões atuais. Realizava cerca de 1000 flexões diariamente, milhares de entradas de golpes conhecidas como Chikumi, dezenas de projeções completas e inúmeras sessões de lutas contra parceiros diferentes. Em muitos dias, enfrentava sucessivamente vários adversários sem praticamente descansar, simulando desgaste físico e mental de uma competição de alto nível. Mas a quantidade era apenas parte da fórmula. Kimura acreditava que repetir uma técnica centenas ou milhares de vezes não servia apenas para aperfeiçoar o movimento. O verdadeiro objetivo era transformar cada ação em um reflexo automático. Quando chegasse o momento decisivo da luta, o corpo responderia antes mesmo que o cérebro precisasse pensar. Essa filosofia o levou a desenvolver um nível de precisão incomum. Seus golpes eram executados com a mesma eficiência no início ou no fim de um combate, mesmo quando o cansaço já comprometia o desempenho da maioria dos atletas. Sua preparação física também era muito além do convencional. Além das flexões e do treinamento técnico, dedicava longas sessões ao fortalecimento das pernas, do tronco e, principalmente, da pegada. Sabia que controlar o kimono significava controlar o adversário. Sua força física tornou-se famosa entre os praticantes da época. A pegada era considerada quase impossível de romper. Muitos adversários afirmavam que, uma vez que Kimura segurava o kimono, escapar era uma tarefa extremamente difícil. Não era apenas força bruta. Havia posicionamento correto das mãos, uso inteligente dos antebraços e uma enorme capacidade de manter pressão constante durante todo o combate. Outro aspecto marcante era sua resistência mental. Kimura encarava o sofrimento do treinamento como parte indispensável da evolução. Para ele, quanto mais difícil fosse o treino, mais simples pareceria a luta. Esse treinamento brutal produziu um atleta que unia resistência, potência, velocidade e precisão técnica em um nível raramente visto. Mais do que preparar um campeão, moldou um competidor capaz de manter o mesmo padrão de excelência durante anos, enfrentando alguns dos melhores judocas de sua geração. Muitas pessoas imaginam que Kimura vencia apenas porque era fisicamente superior. Na realidade, sua maior arma era a inteligência técnica. Ele dominava com perfeição o Kuzushi, o princípio do desequilíbrio, considerado a base de todo o judô. Antes mesmo de iniciar uma projeção, já havia comprometido completamente a estabilidade do adversário, tornando a queda praticamente inevitável. Kimura não desperdiçava energia tentando vencer pela força. Em vez disso, utilizava o momento exato em que o oponente perdia o equilíbrio para aplicar suas técnicas com máxima eficiência. Era um exemplo clássico de como o judô utiliza alavancas, tempo e posicionamento para superar a resistência do adversário. Seu famoso Osotogari tornou-se uma de suas principais marcas. A combinação entre pegada forte, deslocamento preciso e excelente controle da postura fazia com que muitos combates terminassem logo após a projeção. Em diversas ocasiões, a queda era tão contundente que o adversário perdia completamente a capacidade de reagir. Mas Kimura estava longe de depender de apenas uma técnica. Seu repertório incluía diferentes projeções, raspagens, imobilizações e finalizações,
permitindo que se adaptasse rapidamente ao estilo de cada oponente. Essa versatilidade dificultava qualquer estratégia para neutralizá-lo. No solo, sua eficiência também impressionava. Alternava imobilizações, estrangulamentos e chaves de braço com enorme naturalidade, mantendo pressão constante e reduzindo ao máximo as possibilidades de reação. Sua movimentação era fluida, sempre antecipando a próxima ação do adversário. Era justamente essa capacidade de conectar uma técnica a outra que fazia tanta diferença. Se uma projeção não encerrasse o combate, Kimura já iniciava imediatamente o controle no chão, sem oferecer espaço para recuperação. Sua leitura de luta também chamava atenção. Observava cuidadosamente a postura, a respiração e os pequenos erros do adversário, aproveitando qualquer abertura para assumir o controle da disputa. Essa combinação fazia de Kimura um competidor completo, capaz de dominar qualquer fase da luta. Mais do que um atleta forte, era um estrategista que entendia profundamente cada detalhe do combate. Sua carreira demonstrou que a verdadeira superioridade não nasce apenas da força física, mas da união entre técnica refinada, preparação rigorosa, inteligência tática e capacidade de executar tudo isso sob pressão. Esse conjunto de qualidades é o que faz muitos especialistas considerarem Masahiko Kimura um dos judocas mais completos que já pisaram em um tatame. Em 1951, aconteceu um dos confrontos mais importantes das artes marciais. Masahiko Kimura desembarcou no Brasil para enfrentar Hélio Gracie, que já havia conquistado fama internacional pelos desafios realizados contra representantes de diferentes estilos. O combate aconteceu no estádio do Maracanã diante de milhares de espectadores. Kimura entrou como amplo favorito. Desde o início demonstrou enorme superioridade técnica nas projeções e no controle do solo. Mesmo assim, Hélio Gracie surpreendeu pela capacidade de resistir aos ataques e recusou diversas oportunidades de desistir. Após uma longa sequência de domínio, Kimura conseguiu aplicar uma chave de ombro extremamente eficiente. Mesmo com o braço gravemente comprometido, Hélio continuou resistindo. Preocupado com a possibilidade de uma lesão irreversível, Carlos Gracie decidiu encerrar a luta jogando a toalha. A vitória foi oficialmente de Masahiko Kimura. Curiosamente, o combate fortaleceu a imagem dos dois atletas. Kimura confirmou sua condição de um dos maiores judocas do planeta. Hélio Gracie ganhou enorme respeito internacional pela resistência e coragem demonstradas diante de um adversário considerado praticamente imbatível. A chave utilizada naquela luta não foi criada por Masahiko Kimura. Ela já existia há décadas dentro do judô e recebe o nome técnico de Gyaku Degarami. Entretanto, a repercussão do combate foi tão grande que praticantes de jiu-jitsu brasileiro passaram a chamar aquele movimento simplesmente de Kimura. O apelido atravessou fronteiras. Hoje, atletas de judô, jiu-jitsu, submission wrestling, sambo e MMA utilizam esse nome naturalmente. Poucos esportistas conseguiram algo semelhante. Seu sobrenome deixou de representar apenas uma pessoa para se transformar em parte da linguagem universal das artes marciais. Masahiko Kimura faleceu em 1993. Entretanto, sua presença continua viva em praticamente todas as modalidades de grappling. Sempre que um atleta aplica uma chave Kimura no MMA, no jiu-jitsu ou no judô, seu nome volta a ser lembrado. Seu método de treinamento continua inspirando competidores. Sua disciplina permanece como exemplo para novas gerações. E sua carreira demonstra que talento sem dedicação dificilmente é suficiente para alcançar a excelência. Kimura provou que a verdadeira grandeza nasce da combinação entre técnica refinada, preparação física extrema, inteligência tática e uma vontade inabalável de evoluir. Essa talvez seja sua maior lição. Mais do que conquistar títulos, ele redefiniu o significado da palavra excelência dentro das artes marciais. Masahiko Kimura foi realmente o judoca mais forte da história. Talvez nunca exista uma resposta definitiva. Comparar atletas de épocas diferentes sempre envolve critérios distintos e muita discussão. Mas poucos nomes exerceram uma influência tão profunda quanto Kimura. Ele dominou sua geração, enfrentou os maiores desafios disponíveis, revolucionou métodos de treinamento e deixou uma marca permanente nas artes marciais. Seu legado continua vivo não apenas nos livros de história, mas também nos tatames e octógonos do mundo inteiro. Agora queremos conhecer a sua opinião. Você acredita que Masahiko Kimura foi o maior judoca de todos os tempos? Ou existe outro nome que merece esse reconhecimento? Escreva sua opinião nos comentários. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe com outros apaixonados por artes marciais e inscreva-se no canal Mundo Marcial, Combat Evolution para acompanhar mais histórias, análises e curiosidades sobre os maiores guerreiros da história. Nos vemos no próximo vídeo.